Sejam muito bem-vindos a mais uma série de estudos em nosso canal. Vamos conversar sobre igreja, projeto de Deus. Fique atento ao canal, inscreva-se, deixe o like nos vídeos, ative o sininho das notificações para você ser notificado a cada novo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Olá, irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e que a cada dia, a cada instante, a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos falando sobre uma nova série que vamos iniciar sobre a Igreja de Cristo. Vivemos num tempo em que a gente precisa saber um pouco mais sobre o que é a igreja. Há tanta coisa que envolve a igreja e às vezes a gente nem sabe direito do que se trata e fica às vezes meio perdido neste mundo. Uns falam que igreja é uma coisa, que igreja é outra. Então nós temos que ter uma base sólida. A lei da base sólida, ela é para isso, para a gente ter uma base, para que a gente possa resistir às tempestades que vêm, os ventos de ensinamento, de doutrina que vêm sobre a igreja do Senhor. Mas o que é realmente a igreja do Senhor? Aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 10, fala assim: porque agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A igreja, ela foi criada por Deus na terra, mas ela, há muito tempo antes de Cristo vir ao mundo, a igreja já era planejada por Deus. Deus já tinha esse plano de revelar os seus mistérios através de um meio. E esse meio que ele encontrou foi a igreja do Senhor. A igreja tem a sua origem na infinita sabedoria de Deus. Deus, ele sendo onisciente, ele cumpre a relevante responsabilidade de ser o instrumento em que revela aí os seus mistérios. Resumindo, Deus revela os seus mistérios através da igreja do Senhor. A igreja, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem. A noiva aqui é a igreja. É como se falasse o Espírito Santo e a igreja diz: vem aquele que ouve e diga, nem aquele que tem sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Aquele que tem sede, aquele que está sedento de águas, está com a vida ressequida, que precisa ser hidratado espiritualmente, é como um cervo que brama pelas correntes das águas, como a Bíblia fala. Ele está com tanta sede que ele fica desesperado. Ele começa a gritar de sede. E aqui diz assim: o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Então, em Apocalipse 22, versículo 17, a Bíblia diz que a igreja é uma fonte de água viva para quem tem sede. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, diz ali que a igreja é o templo de Deus, é um lugar onde Deus ele faz morada. Se é o templo de Deus faz morada ali, então a pessoa vem até a igreja
E na igreja, ele tem uma oportunidade de adorar a Deus no seu santo lugar, na chamada casa de Deus, na casa da bênção. Em Mateus 28, versículo 16 ao 20, ali nós encontramos que a igreja é uma depositária do Evangelho. O que é isso? A igreja como depositária do Evangelho. É como se a igreja fosse um grande almoxarifado, um grande depósito, onde estão armazenados ali os tesouros de Deus, onde estão guardados ali cura, libertação, salvação, bênção, paz, alegria, aprendizado, conhecimento, água espiritual para matar a sede da alma. Então a igreja é colocada como um grande depositário do Evangelho. Ou seja, se o Evangelho é boas novas de salvação, o Evangelho sai dizendo que Jesus Cristo, ele faz uma série de coisas. Ele cura, ele salva e ele liberta. Aí a igreja é o local, é o templo, onde se reúnem essas pessoas para receber essas doações de Deus, que Deus tem preparado para cada um. Então, a igreja é depositária do Evangelho. Se prega o Evangelho, se ganha as almas, se ganha as vidas, eles vão até a igreja e lá eles são ricamente abençoados. Lá tem pão da vida eterna, lá tem água da vida, lá tem os tesouros de Deus. Uma outra coisa que também nós podemos definir como igreja, em Filipenses 4, versículos 7 ao 9, a igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar onde você não ouve, pelo menos ali dentro da igreja, quem fala ali, quem dirige, quem ordena e comanda ali, e coordena, perdão, você não vê falar de traição, de maldade, crueldade, um com o outro, não é? Pelo contrário, a gente na igreja prega contra a violência, contra a droga, contra o mal, contra pecado, contra desavenças, enfim, toda coisa, tipo de coisa ruim que traz maldição para o ser humano. A igreja, ali na igreja, nós falamos o contrário, que a pessoa deve buscar a paz, deve encontrar o novo e vivo caminho. E a igreja, sendo lugar de paz, ela é porque ela é a noiva do Cordeiro. Então, o seu noivo, ele é uma fonte de vida e de paz. Então, na igreja, nós encontramos paz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 ao 10, nós encontramos que a igreja ela é destinada à salvação. A igreja é destinada à salvação. Então, literalmente, Deus criou a igreja para salvar vidas. A igreja é tudo isso que eu falei, e a igreja também funciona aqui como fonte de salvação, destinada à salvação, como espécie de pronto-socorro de Deus, aonde é preciso de uma maca, onde é preciso de enfermeiros, onde é preciso de médicos, para prestar ali os primeiros socorros, fazer os curativos, dar o tratamento, medicar a pessoa. Da mesma forma, a igreja é destinada para isso, para curar a ferida do enfermo de alma, para aquele que está com a alma dilacerada, para aquele que está com o espírito arrebentado, a vida toda arrebentada, está doente, o corpo também ferido. Deus cura também o físico, cura o espiritual, cura a alma. Então, quando nós somos
curados de uma enfermidade. Quando a gente tem a notícia que aquela enfermidade sumiu ou não era aquilo que a gente esperava, às vezes a gente já começa a fazer um monte de ideia, ficar desesperado, não é isso? Mas na igreja, na noiva do Cordeiro, em Jesus Cristo, o Criador da igreja, o noivo da igreja, a Bíblia diz que ele é o nosso Jeová Rafá, é o Senhor que cura. E a cura é uma espécie de salvação também. Quando nós somos curados, nós somos o quê? Salvos da enfermidade. Então, com isso, a igreja ela é destinada à salvação em todas as suas áreas. A igreja também, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 9, a igreja ela é a guardiã da fé. A guardiã da fé. Ou seja, quando a gente... falar de guardiã da fé, nós podemos trocar isso aí por... Vamos colocar assim como uma espécie de lei da atração. A igreja, como guardiã da fé, é porque ela tem nela essa chamada lei da atração. O que é isso? A gente percebe que uma pessoa, quando ele vai na igreja, em que ele fica nos primeiros bancos, fica logo na frente, do meio para frente, a gente pode perceber que ele está com sede, ele está com fé, ele quer aprender, ele está prestando atenção, ele está literalmente comendo a palavra, digerindo a palavra. Mas quando ele senta nos últimos lugares, ou fica em pé lá atrás, lá no canto, lá, alheio a tudo, já inspira cuidado. É um sinal amarelo prestes a um sinal vermelho. Porque a gente vai na igreja, por exemplo, são poucas horas, às vezes por semana, ou até poucas horas por mês, vamos dizer assim, tem que ser bem aproveitada. Porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outras palavras, alegrei-me quando me disseram, vamos a um lugar onde a minha fé ela está sendo guardada, aonde a minha fé está sendo depositada, aonde a minha fé ela vai ser curada, onde hoje eu vou ouvir um louvor, eu vou ver os meus irmãos, eu vou ouvir uma palavra, uma pregação, alguma coisa que vai impulsionar a minha fé. Então, a igreja, ela funciona também como uma guardiã da fé. Então, queridos, nós, a multiforme sabedoria de Deus, ou a multiforme, colorida sabedoria de Deus, porque fez peixes de todos os tamanhos, de todas as cores, homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus não fez nada igual na natureza. Dentro da mesma espécie, a gente vê muita diferença entre as coisas que Deus criou. E nisso está a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, aquilo que às vezes a gente não concorda, ou não acha certo, ou acha feio, ou acha bonito, às vezes é o que Deus acha mais bonito, acha mais certo e mais correto. Por isso a igreja tem esse papel de nos adestrar, de nos ensinar a aceitar o ser humano com as suas debilidades, com as suas deficiências, com os seus erros, com os seus fracassos, com os seus medos, os seus traumas, para serem tratados. Então, a igreja, ela funciona dessa maneira, onde Deus ele revela
os seus segredos, os seus mistérios, para que os seus frequentadores eles sejam diferentes dos demais membros deste mundo em que vivemos. Há uma diferença entre aqueles que vão na igreja e os que não vão na igreja. Porque a igreja, como falei, é lugar de água para o sedento, é lugar de pão da vida eterna, é lugar de palavra de Deus, é lugar de fonte de água viva. Ela é o templo de Deus, é lugar dos depósitos do Evangelho, onde está cheio de coisas que transmite paz e harmonia. A igreja é esse lugar de paz que nós precisamos nesses dias em que vivemos. A igreja, ela é, como eu falei, ela é destinada à salvação. E por último, recapitulando, a igreja, ela é a guardiã, ela guarda a nossa fé. Olha só a importância da igreja. Estamos num tempo em que, às vezes é uma palavra online, alguma coisa assim, mas creio que muito em breve estaremos na igreja congregando juntos, não é? Ali unidos, trocando informações, orando uns pelos outros, não é isso? Enquanto isso, vamos orar uns pelos outros, por aqueles que estão necessitados, estão enfermos, não é isso? Orando em casa, orando no monte, não é? Intercedendo uns pelos outros. Porque a igreja, ela tem essa importância. Ela trabalha paralela com o Espírito Santo de Deus. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Quando falamos de noiva, falamos de igreja. Quando falamos de água da vida, falamos de Jesus Cristo. Oremos, amados. Pai amado, nós louvamos o teu nome por essa palavra, ó Deus, sobre a tua igreja. Essa palavra que será ministrada sobre a igreja do Senhor durante alguns meses, nos nossos estudos, nas nossas células, nos nossos lares, e te pedimos, ó Deus Santo, que o teu povo venha encontrar cada vez mais, Senhor amado, a igreja como um depósito, como uma fonte de água viva, como um depósito da palavra de Deus, e não só isso, mas também a eficácia da palavra de Deus em seus corações. Pai amado, que cada pessoa que olhar esse vídeo, ele venha entender que só há salvação em Jesus Cristo, só há cura em Jesus Cristo, só há esperança em Jesus Cristo, e só a Ele devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai amado, toma cada vida em tuas mãos, e que aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que se rendam agora, aonde estiverem, ouvindo essa palavra, creiam que só em Jesus Cristo há esperança para as suas vidas. Pai amado, em teu nome, nós te pedimos que coloque a marca do sangue do Cordeiro, por misericórdia, na porta de cada um. Ó Deus, que te louva e que te serve, ó Pai. E livra-nos, Pai amado, de toda pandemia, de toda peste, de toda doença, de toda enfermidade. Porque Tu és uma fonte de saúde, uma fonte de vida e uma fonte de paz. Esteja, Senhor, por misericórdia, no lar de cada filho Teu. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome